noite, minha Paraíba, mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, começando agora. Você está preparado para mais um programa? Então se prepara aí, fica pronto, porque o nosso convidado de hoje tem muita coisa para falar no programa de hoje. Afinal de contas, o que ele faz e o que ele deixa de fazer tem reflexos aí diretos na vida de milhares de moradores dessa cidade. Nosso convidado de hoje é o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, está aqui conosco e vai falar sobre gestão, sobre política, também sobre eleições e tudo aquilo que interessa a você que está acompanhando, que vive nessa cidade. Frente a frente, está no ar. Prefeito Cícero Lucena, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz, a você e a todos que estão nos assistindo. É motivo de alegria estar aqui conversando com você. Bom, como eu falei, muitas perguntas, muitos temas aí, inclusive tem perguntas já dos telespectadores que enviaram para cá durante aí o anúncio, e a gente vai fazer algumas delas, fica acompanhando aí. Mas para começar por um tema que está talvez, da pauta do dia, que é esse projeto da tal engorda da orla de João Pessoa. Antes de eu mergulhar literalmente nesse assunto, eu quero tratá-lo a partir de uma narrativa, prefeito, o que nos abre a possibilidade de avançar sobre os outros temas, é de que uma das narrativas negativas ao projeto, de quem antecipadamente se coloca contra o projeto, é dizer o seguinte: olha, o prefeito não faz nada, não tem nenhum projeto na cidade, aí vai fazer esse negócio da engorda. Antes da gente ir para a engorda propriamente dita, como é que você recebe esse tipo de leitura? Olha, eu acho que é um debate, isso conduzido por alguns políticos, principalmente aqueles que ou não faz nada ou não sabe fazer nada, que fica com apelações para um debate construtivo. Você acha que isso já é uma apelação? Bom, com certeza. Eu fico muito tranquilo, Luiz, porque primeiro eu tenho a humildade e a consciência que eu não posso resolver todos os problemas da cidade de João Pessoa em apenas 4 anos. Você precisa de muito mais tempo para resolver os problemas que surgem todo dia numa cidade do tamanho de João Pessoa, que só nos últimos anos cresceu mais de 160 mil pessoas na nossa cidade. Enquanto o Recife perdeu 68, Natal perdeu 48, nós crescemos 168 mil pessoas. Atingindo já perto de 900, nós vamos partir para perto de 900 mil habitantes. Então, eu tenho uma consciência disso. Como tenho também, só que eu não perco tempo em estar fazendo acusações, meu tempo é dedicado a trabalhar, a produzir, a fazer, a realizar. Você fizer uma análise, nós estamos em março de 2023 e se você analisar o meu mandato, eu tenho 2 anos e 3 meses incompleto, na verdade está no começo de março. Só que o primeiro ano nós tivemos pandemia. Pandemia essa que não poderia ser diferente, a nossa prioridade, as nossas ações foram abaixo de Deus salvar vidas da nossa população. Por isso que saímos de 18 UTIs para 184 em menos de 30 dias. Em parceria com o governo do estado, que até então tinha enfrentado a pandemia em 2020 sozinho. Quando eu assumi, não. Compartilhamos os problemas e juntos buscamos as soluções. Da mesma forma, tomamos as providências por saber que a vacina era algo que era fundamental para o enfrentamento da Covid. E João Pessoa foi destaque nacional em relação à capacidade de vacinar o mais rápido possível. A exemplo disso é que hoje, por exemplo, João Pessoa é a primeira capital do Brasil a abaixar a idade da bivalente para 60 anos de idade. Inclusive, tive o prazer de me vacinar hoje. Então, quer dizer, nós tivemos esse problema, mas eu sempre disse, você já me ouviu várias vezes, de que ser gestor é você ter condições de enfrentar as questões emergenciais. Ter a capacidade também de administrar o dia a dia da limpeza da cidade, da questão da educação, da saúde
e planejar o futuro da cidade de João Pessoa. Então, nós temos feito isso com muita responsabilidade, com compromisso de cuidar dessa cidade, de preparar para que ela possa se desenvolver, mas se desenvolver cada vez mais, não é com um processo acomodado dela manter a qualidade de vida de hoje. Eu quero trabalhar para ela ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com o seu crescimento, priorizando aquilo que é mais importante, que são os moradores da nossa cidade. Então, essa é a nossa orientação, é a mobilização da nossa equipe, e hoje posso sim ter informações para dar que nós estamos correspondendo a esse projeto, mesmo nesse pequeno espaço de tempo, mesmo com toda a dificuldade, mas nós estamos agindo. No caso da mobilidade urbana, por exemplo, que muitos apontam como principal desafio, né, e obstáculo e dificuldade mesmo, das cidades maiores e de João Pessoa especificamente. Comprova exatamente o modelo que eu fiz de referência anteriormente. Quando assumimos, nós estávamos sem transporte coletivo, praticamente, porque a pandemia foi suspenso. O Brasil, todas as capitais quebraram várias empresas porque tinha uma estrutura para transportar, com um custo para transportar um determinado número de pessoas e transportaram menos passageiros, consequentemente diminuindo as suas receitas. É um dos temas que é mais discutido, por exemplo, na Frente Nacional do Prefeito, do qual eu sou o diretor executivo, que são das maiores cidades do Brasil, as 200 maiores cidades do Brasil. Então, essa questão do transporte coletivo, retiraram ônibus, retiraram linhas, né, por conta do número de passageiros que era transportado. E nós estamos vindo num esforço, primeiro, de segurar ao máximo o reajuste das passagens. Segundo, por exemplo, na última passagem que foi concedido o aumento, nós estabelecemos a troca de 40 ônibus zero, para trocar, para renovar a frota em 40 anos e diminuir a idade de outros 40. Por que isso? Porque a gente está fazendo por etapa. Porque se a gente fosse renovar todos, tá certo? O preço da passagem ia ser muito mais caro. Mas tanto eu como o governador João Azevedo, nós demos um desconto, tá certo? Estamos pagando algo em torno de R$400 mil, tanto a prefeitura como o governo do estado, para que essa passagem não suba. Por isso que esse aumento agora foi de R$4,40 para R$4,70. Poderia ter sido maior. Poderia ter sido maior, principalmente pela exigência de novos ônibus, diminuir a idade, de novas linhas, de mais ônibus para poder cobrir essa deficiência. Ô prefeito, isso a gente acompanha muito, que é a cobrança da população nessa melhoria da questão do transporte público, porque mais do que a questão do reajuste, eu vi muito mais gente reclamando sobre, ou esperando, por exemplo, a climatização dos ônibus, a questão do Wi-Fi nos ônibus. Foram promessas de campanha sua. Vai colocar isso em curso ou não? É exatamente o que eu estava dizendo. A primeira etapa foi a questão emergencial da quebra do sistema de transporte do Brasil. Não foi só de João Pessoa. Salvador, por exemplo, teve empresa que entregou a concessão para a prefeitura. Para a prefeitura administrar, se vire. Tá? E outras cidades. Então, eu estou falando da questão emergencial. Aí vamos para a melhoria. Já estamos tomando medidas agora. Renovando a frota, ampliando o número de ônibus, voltando às linhas antigas que tinham sido retiradas em função da pandemia. E estamos pensando no futuro. Qual é o futuro? O governo do estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, nós estamos desenvolvendo um projeto de 4 corredores de transporte. Corredor de Cruz das Armas, que vai sair da antiga rodoviária, que vai ser um terminal de integração rodoferroviário, que vai até ali no viaduto de Oitizeiro. Tá? Nós estamos recapeando a Avenida Cruz das Armas toda, estamos asfaltando a Avenida Cruz das Armas. Esse corredor vai ter um terminal de integração. A prefeitura já desapropriou aquela área ali de baixo, inclusive com aquele galpão que era um estaleiro, e ali nós vamos fazer um terminal de integração ali. Um terminal de integração ali. Vamos descer a feira de Oitizeiro ali para baixo, ficar junto do terminal de integração. O outro corredor é o 2 de fevereiro, que vai também sair da rodoviária, passando por Jaguaribe, Cristo, Vajão, Rangel, e vai para o Almedão, outro terminal de integração, para depois a malha distribuir para aqueles bairros mais próximos desses terminais. O terceiro é o da Pedro II, que vai ter o terminal de integração vizinho ao antigo CAIC.
É o terceiro terminal de integração do transporte e de mobilidade. E o quarto é lá onde hoje tem um pequeno terminal de integração no Bessa, junto do mercado, já quase no limite com o Cabedelo. Então, o que é que ocorre? São 400 milhões de reais que estão sendo investidos. 400, nunca visto na história dessa cidade. O governo do estado conseguiu um empréstimo com a agência francesa de 260 milhões. A prefeitura vai entrar com 140 milhões, também com o empréstimo da agência francesa e a agência espanhola. O que é que vai trazer além essa estrutura? Nós vamos colocar ônibus elétrico. Ônibus elétrico com piso rebaixado, para melhorar a acessibilidade daqueles que precisam, tanto o idoso como o deficiente. Vai ter ar-condicionado nesses ônibus, vai ter Wi-Fi nesses ônibus, vai ter carregador de celular para quem está sentado e para quem está em pé. Esse é o modelo dos ônibus hoje adotado na Europa, o que há de mais moderno no mundo. A prefeitura e o governo do estado está trazendo. Vai ter inteligência. Qual é a inteligência? O corredor, o ônibus, vai mandar através de Wi-Fi, vai mandar para o sinal mais próximo, que ele está se aproximando, e o sinal vai priorizar a abertura para o ônibus, para que o ônibus não precise frear, não precise acelerar, que diminua o tempo de deslocamento do ônibus. E a frequência de quem está esperando? Exatamente, vai diminuir em função dessa articulação de corredor livre para o ônibus, bem como articulação com os sinais. Então, nós estamos num projeto de médio e longo prazo. Ninguém investe 400 milhões da noite para o dia, ninguém aprova um projeto de financiamento de 400 milhões da noite para o dia. Então, tem todo o processo burocrático, elaboração de projetos, licença para isso. Bom, prefeito, então, a mobilidade está cuidada. Isso é um sonho e naturalmente eu não vou contestar, porque você está assegurando que vai acontecer. Mas é para quando? O governo do estado já está em fase um pouco mais avançada do que a parte da prefeitura. Já teve, inclusive, autorização do governo federal para que tu possa tomar esse empréstimo. A prefeitura nós estamos apresentando, porque nós estamos apresentando, junto com esse da mobilidade, nós estamos apresentando, por exemplo, a continuação da urbanização do Rio Jaguaribe, que no financiamento do BID é da Mata do Buraquinho até a Tito Silva. Agora nós vamos continuar até a BR-230 de trás do shopping. Toda a urbanização da calha do Rio Jaguaribe. Como também estamos dentro desse projeto com a agência espanhola, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma nova estrutura do Centro Histórico de João Pessoa. Ou seja, nós estamos agindo, pensando no futuro e preparando a cidade para ter uma melhor condição de vida. Então, essa questão da mobilidade, eu renovo aqui a importância da parceria com o governo do estado, a ajuda que o governo do estado está nos dando, não só nesse projeto, mas também em outros projetos de interligação, por exemplo, do altiplano com a cidade universitária, com o Parque das Três Ruas com a cidade universitária, com o viaduto da Ranieri Mazzilli, com o viaduto da saída do bairro das Indústrias, com a ligação do bairro das Indústrias de João Pessoa com Bahia e com Santa Rita. Ou seja, nós estamos trabalhando uma João Pessoa para o futuro. Eu quero lhe perguntar sobre outra intervenção específica na mobilidade, mas não tem como só prever, então, como vai e quando vai garantir efetivamente esse avanço e esse projeto de sonho, vou repetir, dos ônibus aqui para a população de João Pessoa. Olha, depende desse processo burocrático. Eu acredito que a etapa do governo do estado, inclusive, ele vai ter chance de iniciar um pouco antes da prefeitura, mas nós vamos concluindo corredores e entregando à população. Prefeito, tem um tema específico, devem ter outros, e até a população pode até registrar aqui, mas tem um que também é sempre pauta, que é aquela entrada para o altiplano aqui em João Pessoa. O que é que a prefeitura tem de projeto ousado, vou até usar a expressão, para solucionar aquilo dali, ou dar uma outra alternativa, enfim, daquela entrada, do jeito que ela ficou ali, naquela intervenção que foi feita ali no final da Beira Rio? Tem algum projeto de viaduto, de alguma, enfim? Como nós estamos falando de mobilidade, eu gostaria de dizer que nesse reajuste de passagem nós estabelecemos a meta de até dezembro nós voltarmos a implantar aquele ônibus ligeirinho com ar-condicionado. Então, até dezembro nós vamos implantar com a tarifa um pouquinho maior como opcional,
tá certo? O ônibus com ar-condicionado, que foi promessa minha de campanha. Quanto ao altiplano, bem que eu gostaria que esses projetos fossem feitos pão de padaria, que a gente bota só um pouquinho para inchar e depois é só assar. Infelizmente não é. Então, há todo um estudo, toda uma pesquisa, nós já temos o projeto básico de uma alternativa para o altiplano, inclusive com a ponte estaiada, onde vai nos permitir você descer do altiplano em 4 pistas, 2 indo para a beira-mar e 2 chegando ali praticamente depois do Rio Jaguaribe, na beira-rio. Tá? E na subida, da mesma forma também vamos ter a subida. Só que estudamos um outro projeto, que é assim que passa da beira-rio, do Rio Jaguaribe, fazer ali por baixo e pegar já o altiplano também lá dentro, ou seja, duas alternativas. Seria mais uma solução, Nesse projeto, como em área, vamos dizer assim, alagada, tá certo? De um possível solo instável, nós já fizemos a análise de solo, encontramos solo fixo e já estamos desenvolvendo o projeto para realizar isso. Então vai sair uma solução, uma alternativa para... Na verdade, nós estamos buscando 2 alternativas, porque essa do Vale do Rio Timbó, nós pretendemos inclusive ligar a Beira-Rio a Hilton Souto Maior. Sair já do outro lado. Exatamente. E aí também lhe pergunto, porque certamente deve ter causado aí uma certa expectativa de quem usa muito aquele trajeto ali, tem horários de pico ali que para sair, para entrar, parece que você está meio que... Você está sempre chegando num show, num grande show. Né? Essa por baixo, tá certo? Ela é de uma obra mais simples e mais rápida e mais barata do que essa alternativa definitiva que também nós queremos fazer. Você consegue nesse mandato? Se Deus quiser. Tá, nessa gestão. Tem outras alternativas de trânsito aqui para João Pessoa? Agora mesmo nós já demos a ordem de serviço do parque da cidade, né, do antigo Aeroclube, que com diálogo a gente conseguiu resgatar isso para a prefeitura. Com detalhe, com custo zero para a prefeitura, tá certo? A prefeitura ficou com 25 hectares, né, 250 mil metros quadrados. Mas como esse parque vai atrair, vamos dizer assim, um adensamento daquela região, até porque o Aeroclube era fator limitante da altura dos prédios, por conta do cone da aviação, nós já iniciamos o processo de mobilidade daquela área, tá certo? Para desafogar o trânsito que hoje já é bastante dificultado. Então nós já iniciamos, estamos fazendo essa alternativa e eu espero que agora até abril a gente tenha então colocado na praça a licitação do parque e das soluções de mobilidade ali do Parque da Cidade. Tá. Então vamos falar do projeto Se você me permite também sobre mobilidade, que não deixa de ser, você se recorda que o ano passado, ainda na pandemia, na visão de preparar o pós-pandemia, de geração de emprego, desenvolvimento econômico, nós lançamos um programa de R$1 bilhão. Agora tem trabalho. E, sem ser promessa de campanha, eu disse que iria fazer mais de 1.000 ruas. Né? Inicialmente eram 500, eu consegui um financiamento com o BRB e ampliei para mais de 1.000 ruas. Quero dizer que Deus está me permitindo que eu já tenho dado mais de 500 ordens de serviço, dessas já entregamos mais de 120 ruas, tem mais 180 em andamento e essas ordens de serviço dadas porque a gente faz em lote, então a construtora faz uma rua, vai para outra, mas eu espero que até o próximo ano já tenham entre entregues, ordem de serviço, licitação e projetos, são 1.034 ruas que já estão em planejamento e em execução. Prefeito, de forma bem clara, para quem não lhe ouviu ainda tratar desse tema, de onde é que o senhor tirou esse propósito de fazer e de discutir o alargamento da orla de João Pessoa? Para quem está debatendo esse assunto, mas não lhe ouviu ainda, de forma muito clara, de onde é que veio essa ideia, essa inspiração, de onde é que vem para fazer o tal engordamento da orla de João Pessoa? Luiz, eu acho que primeiro nós devíamos refletir o seguinte: se você perguntar a qualquer cidadão de João Pessoa, qualquer um, você fizer essa seguinte pergunta: você quer perder o ponto mais oriental das Américas? Primeira reflexão que nós estamos tendo. E nós estamos vendo acontecer esse processo.
e não fazer nada, não ter coragem de debater, de discutir, de estudar, de analisar e de buscar a solução para o problema, isso é omissão, isso é covardia. Não cabe a um gestor que tem a responsabilidade de preparar a cidade para o futuro não agir nesse momento agora. Aqueles que querem fazer política desse debate e dessa discussão é porque é da tese de quanto pior, melhor, para ele tentar ocupar um cargo. Eu respeito as divergências técnicas, é natural, né? Os estudos, tudo pode ter opiniões contrárias. Eu respeito plenamente as opiniões contrárias, mas eu não posso estar discutindo achismo. E por que você acha que esse projeto está sendo criminalizado antecipadamente? Está sendo por quem fez projeto. Como assim? Os 2 ex-prefeitos fizeram projeto, todos eles com engorda. Luciano Cartacho fez projeto com engorda. Não, foi feito um projeto, um estudo pelo que me sucedeu, depois foi revisado por Luciano Agra, depois Luciano Cartacho fez um em 2015, pagou o projeto, revisou. O projeto dizia que era para fazer 3 ações na proteção da falésia. 3. Fazer o quebra-mar, que no projeto dele tem 2.400 metros de espigões, em pedra, em rocha, a 250 metros da beira-mar. Depois tinha a engorda e depois o enrocamento. Está lá escrito no projeto pago pela gestão passada. Aí você, de repente, vê uma pessoa dessa dizendo que é contra a engorda. Eu não aguento, não posso conviver com isso. Eu tenho uma responsabilidade com a cidade. Até porque, Luiz, eu fui presidente da Globo Internacional quando fui senador. Na Rio+20, na discussão climática da COP20, Rio 20, eu consegui trazer 360 parlamentares do mundo que discutiam meio ambiente. O tema naquela época já era o aquecimento global. Quem já leu alguma coisa sobre isso sabe que os níveis dos mares estão subindo pelo aquecimento, pelo degelo, aumentando o volume no mar. Então, há uma tendência natural, uma necessidade natural de se encontrar alternativas tecnológicas que venham preservar a questão da nossa costa, então, o mundo todo. O primeiro propósito, então, e o principal propósito é de conter o avanço do mar e conter aquela... Preservar o nosso patrimônio de ser um ponto mais oriental das Américas, que nos ajuda no turismo. É uma responsabilidade com o continente de ser aqui mais oriental. E eu lhe digo mais, Luiz, às vezes as pessoas ficam discutindo e aproveita, vamos dizer assim, de pessoas que não se atém a estudar isso ou a debater isso e vai passando a informação e consome essa informação. Porque é bom que fique claro que, por exemplo, a orla de João Pessoa, do Conde, tá certo? A Cabedelo, tem alternativas diferentes. Não é o mesmo tratamento que vai ser dado na ponta do Cabo Branco, não é o mesmo que vai ser dado, por exemplo, em Manaíra, não é o mesmo que vai ser dado no Caribé. Deixa eu te falar sobre alguns temas que entram em quem tem se colocado contrário. Primeiro, diz que isso é fruto, a intenção verdadeira não é essa que o senhor está colocando aí, a intenção verdadeira é de beneficiar setores do imobiliários aqui, de João Pessoa, que é uma engorda feita para poder construir os prédios, driblada a legislação, a Constituição estadual, que não permite espigões na orla, e construir. O que é que o senhor diz sobre isso? Eu digo uma coisa muito simples, eu não sei se você vai conseguir mostrar, tá certo? Mas você tem uma bela foto aqui da nossa orla no seu estúdio. Já está providenciando aí. Então você vê o Hotel Tambaú. O Hotel Tambaú funcionou lá atrás como algo de proteção à nossa orla. É tanto que a sua localização, a barreira que ele estabeleceu, veja a largura de areia que você tem ali, por exemplo, em Tambaú, e vai até o Cabo Branco, parte do Cabo Branco. Tambaú é mais largo. Muito mais larga, está aqui a fotografia mostrando. Fica mais estreito. A legislação é má fé, ou é desconhecimento, ou é má fé, Luiz. Porque a legislação não é pela largura da areia.
A legislação é a primeira quadra. Peraí, para construir altos A prédios, altura o que hoje, leva em consideração... 13,90 m é da primeira quadra. Então, a praia pode bater lá perto da África? Pode. Ela vai continuar sendo a primeira quadra. Está aqui a largura da praia de Manaíra, de Tambaú, e está aqui a de Manaíra. No outro lado você vê que é estreita. Eu vi uma entrevista de um técnico desse que se diz contra, que ele disse, não, o mar avançou na areia de Manaíra. Ora, o que nós precisamos é ter o estudo de corrente, ter o estudo de jazida, para que essa areia que venha a ser colocado num possível alargamento seja com a mesma granometria, tá certo, que tem hoje na beira-mar. É isso que nós precisamos discutir futuramente, quando o projeto assim definir quais são os procedimentos que a gente tem que fazer. Então, não tem como aumentar prédio ali na orla. Absoluto. Independentemente É a legislação. Isso é a mesma tática que, quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito, dizia que eu tinha um acordo com o Sindicato da Construção Civil para mudar. Eu mudei. Até porque a legislação é estadual, não é municipal. Então, são as pessoas que não querem que dê certo uma gestão que cuida das pessoas. E quanto é que vai custar? Vamos para o debate sobre investimento. Também é uma narrativa que se diz o seguinte, olha, o prefeito vai gastar 200 milhões ou não sei quantos milhões num projeto como esse. Enfim. Luiz, eu não tenho um projeto. Como é que eu vou dizer o preço de uma casa se eu não tenho um projeto da casa? Quanto é que custava esse de Luciano Cartacho? Eu acho que a parte dele, ele estava falando em 60 milhões, coisa desse tipo. Eu sei que ele gastou 4 milhões no enrocamento errado. Por que errado? Porque o projeto mandava ele botar ela devidamente amarrada em uma parte enterrada. Ele soltou as pedras. Quem quiser verificar, vá caminhar numa maré baixa para você ver as pedras se soltando e entrando no mar. É tanto que quando eu assumi em janeiro, ele interrompeu esse enrocamento ali quase de frente ao restaurante Gulliver e no próprio mês de janeiro derrubou a calçadinha e a ciclovia daquele acesso. Como também já atingiu ali na Avenida Cabo Branco, antes da rotatória, de frente àqueles 2 hotéis, o mar também derrubou a ciclovia. Ou seja, nós temos que ir pela área técnica, mas o técnico responsável, um debate nacional. Por que é que o Rio de Janeiro, há 50 anos atrás, fez Copacabana? O mar, naquela oportunidade, estava batendo na calçada do Copacabana Palace. Imagina, tira aquela areia de Copacabana. O que seria hoje? Talvez não tivesse a avenida. O que é que seria de turismo hoje? Então, eles fizeram um projeto em Copacabana. O projeto que eles fizeram para Copacabana, que os estudos recomendaram, não foi o mesmo projeto que foi feito, por exemplo, em seguida para o aterro do Flamengo, que criou a Marina da Glória, no aterro do Flamengo, com um parque belíssimo de lazer. Não é o mesmo estudo que você pega enlatado e vai fazer, por exemplo, em Iracema, agora em Fortaleza, que acabou de fazer. Não é também o enlatado que você fez em Camboriú, não é o que você está fazendo em Floripa, não é o que Natal está fazendo em Ponta Negra, não é o que Maceió está executando lá na praia dela. Então, isso tem que ser conforme o estudo técnico responsável e qualificado para ser a solução. Então, vamos lá, o senhor está pronto para fazer esse debate com o ex-prefeito Luciano Cartacho de forma muito clara? Olha, eu acho que fica difícil, né? Debater com quem teve o projeto e começou fazendo a coisa de forma errada. Sim. Pegou o terceiro item que era para fazer. Por que é que a praia, o mar está avançando na barreira e no enrocamento? Porque o projeto recomendava que fizesse o quebra-mar para diminuir a força da onda, que fizesse o alargamento da faixa de areia para que a onda menos ainda chegasse no pé da barreira e fizesse o enrocamento estruturado. Então foi feito o enrocamento frouxo. E a onda continuou com a mesma força que antes derrubou a barreira. No nosso projeto, se perdeu, se desperdiçou dinheiro com exatamente, isso. No nosso projeto que nós estamos orientando, inclusive é o primeiro projeto que vai discutir a estabilização da barreira e a possível recomposição da barreira. Então vamos lá, numa engorda feita
aí na barreira, que estava com essa imagem aí, e também ali em Manaíra, o que o senhor garantiria assegurando esse espaço maior da faixa de areia? Qual é o projeto de urbanização que tem aí? O projeto está encomendado, quer dizer, nós estamos fazendo a encomenda do projeto no sentido de que faça a preservação da falésia do Cabo Branco, tá certo? Que deixe de desmoronar a falésia do Cabo Branco com outra ação de estabilização dela e que possa dar alternativas. O mundo tem várias alternativas, inclusive em um desses projetos encomendado por ex-prefeito, sugere que faixas, que a engenharia está dizendo, que avenidas ajuda a proteger, porque você dá estabilidade, tá certo, à avenida, para proteger o avanço que o mar tem. Você tem isso no mundo todo, minha gente. Paredão. Em Manaíra você teria mais faixas de... A nossa intenção, e estamos encomendando, fazendo o termo de referência da possibilidade de fazer uma terceira faixa em Manaíra, de colocar a ciclovia para depois da calçada, para ter garantia de segurança, sem risco de acidente tanto do pedestre com quem está no carro e as bicicletas. Então, e voltar a Manaíra, o que Manaíra era, por exemplo, há 40, 50 anos atrás. Que absurdo é que eu estaria pensando em fazer. Agora, isso será feito se o quê? Se os estudos comprovarem que é tecnicamente viável. Vamos para audiências públicas discutir com a sociedade, mostrar o ganho que isso será para a cidade de João Pessoa e tirar as licenças ambientais. O senhor está dizendo que, primeiro, o senhor vai levar, apesar dessa resistência, seja de algumas figuras políticas, seja da própria parte da população ainda não tão bem informada, o senhor vai levar isso à frente. O senhor vai desistir diante de alguma resistência? Não. Eu não posso, pela minha responsabilidade de prefeito, de ser responsável pela cidade de João Pessoa, temer uma discussão que não tem base técnica. Pelo contrário, eu tenho o dever e a obrigação de dar as condições técnicas para aí sim tomar a decisão. Não quer dizer que se porventura chegar um resultado técnico que diga que não é bom fazer, eu não vou fazer. O senhor agora, recuaria diante do... Claro, se tiver um estudo técnico que diga os caminhos e o que nós devemos fazer, aí eu vou fazer. O senhor tem apoio de algum setor? Já sentiu algum apoio de algum setor? De quais, por exemplo? Setor de produtivo do turismo, tá certo? O trade é a favor? O trade, totalmente a favor. É totalmente a favor. Porque vende melhor? Mas, com certeza. Então, o desenvolvimento turístico, é o que eu digo. Copacabana não existisse o aterro. Tinha hotel lá? Se o mar não já tivesse derrubado o que tinha? Então, não é essa a discussão. Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: a discussão é maior. É a questão do meio ambiente, a questão do avanço do mar, que vai ocorrer mais tarde ou menos, ou com mais tempo ou menos tempo, que vai ter que se fazer. Agora, não é o modelo que possivelmente os estudos estabeleçam para a falésia do Cabo Branco, não é a mesma do Caribeça, não é a mesma de Manaíra. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, nós temos isso aqui pronto, rapaz, é porque as pessoas não se aperceberam de um debate. Quando eu fui ser ministro em Brasília, que deixei o governo do estado, Cabedelo Mar estava avançando lá na Ponta de Campina, em Formosa. Então o prefeito na época me pediu gabiões, Dedo, me pediu gabiões, que era aquela fileira de pedra na areia para retomar a praia que tinha sido engolida pelo mar. Eu mandei o dinheiro como ministro. Hoje tem praia lá por conta disso. Outro exemplo, tem fotografia circulando aí que o mar, há uns anos atrás, não muito não, talvez 10, 15, 20 anos atrás, já estava batendo na Fortaleza de Santa Catarina. Fizeram lá um dique, tá certo? Hoje, eles ganharam uma faixa de areia quase igual a essa perto do Hotel Tambaú. Ou seja, existem soluções técnicas e estudos para que seja feito. Aí vem alguém e diz: não, mas Camboriú está com batente. Você anda em Intermares? Tem batente. Tem batente? Oxê, e foi feito engorda lá? Tá certo?
Aqui mesmo, você veja, é pequenininho ali o batente, perto do Hotel Tambaú, nessa fotografia, mas tem batente. Então, não é esse tipo de discussão que tem que preservar uma responsabilidade, de uma atitude, de um projeto deste tamanho. Prefeito, por falar em turismo, você fez essa experiência aí, já tinha feito na sua primeira gestão, fez mais uma vez a experiência de colocar João Pessoa como tema principal de um desfile de escola de samba. Foi feito agora, Carnaval de São Paulo, Escola Dragões da Real. O senhor vai repetir? O senhor acha que, do ponto de vista de custo-benefício, o retorno foi favorável em 2024? O senhor vai para o Carnaval do Rio, de São Paulo, enfim? Olha, eu tenho certeza absoluta que todos que tiveram a oportunidade de ver, acompanhar o quanto João Pessoa foi falada, foi elogiada, foi despertada de interesse, eu tenho certeza absoluta que tem como convicção o acerto da nossa estratégia de divulgar a cidade de João Pessoa de uma vez só num pacote tão grande. Eu quero lhe dizer que esse esforço nosso de negociação, nós começamos negociando com a Mancha Verde, com o Império de Casa Verde e concluímos com a Dragões da Real, que cumpriu um papel muito importante, vestiram a camisa de João Pessoa, fizeram um belíssimo desfile, prejudicado pela chuva e ser a última escola. Pra você ter ideia, aquelas fantasias, aqueles carros alegóricos são montados 3 horas antes do início do desfile. E estava lá todo mundo na chuva para sair e, consequentemente, com alguns prejuízos da qualidade da fantasia. Mas, mesmo assim, nós fomos divulgados para o Brasil e para o mundo, tá certo? João Pessoa, na música, cantada sei quantas vezes, dizendo que nós somos terra de gente feliz, que é bonito ver o orgulho brotar das nossas raízes, mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa folia de rua, a nossa tradição, nosso carnaval de tradição. Até a Laúça desfilou na escola de samba, depois participou do desfile das campeões. Quer dizer, João Pessoa foi tema, assim, mostrado para o mundo. Nós fizemos levantamento, mais de, acho que 30 mil ou foi 300 mil acessos se informando sobre João Pessoa. Buscando o nome. Buscando o nome João Pessoa. Ou seja, foi por demais exitoso, coroando, na verdade, tá certo? O belíssimo resgate da cultura, da tradição do nosso carnaval. O senhor está falando tudo isso, o senhor vai querer repetir a dose em 2024? Olha, eu acho que primeiro nós temos... E aí tem novidades nisso? Primeiro nós temos um compromisso de fazer mais e melhor a folia de rua e o carnaval do próximo ano. E significa o quê? Significa que nós vamos cada vez mais profissionalizar, cada vez mais organizar. Aproveito aqui mais uma vez para agradecer a parceria com o governo do estado, que nos deu apoio financeiro e de segurança, né? Foi uma operação de segurança maravilhosa, integrando a Prefeitura, o Serviço de Saúde, SAMU, a Guarda Municipal, a CEMOB, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, os hospitais do governo do estado montaram uma operação também de emergência, se graças a Deus não precisou. Ou seja, próximo ano nós vamos fazer uma folia de rua, como fizemos em todos os bairros da nossa cidade. Resgatamos o Carnaval Tradição, as tribos de índio, as alaúça. Então nós queremos fazer isso mais profissional ainda, tá certo? Com a melhor qualidade, o volume de pessoas que se fez presente, o que nós fomos citados pela mídia, pelas redes sociais do Brasil e para o mundo. Então, isso nós queremos já cuidar agora. Se tivermos outras oportunidades, obviamente que já mantivemos contato, mas nada foi fechado, até porque eu queria no primeiro contato fazer em São Paulo na sexta ou sábado, como fizemos no sábado, e este ano também ter feito no Rio no domingo ou na segunda, tá? Então, não foi possível, porque a escola que a gente tinha contactado já tinha o seu samba enredo, mas nós vamos sempre procurar divulgar.
vamos trazer outros eventos grandes para João Pessoa, estamos buscando alternativas, tipo o que fizemos no passado, como trouxemos o Gugu Liberato com o Padre Marcelo Rossi, o final do ano com o Sandy Júnior e tantos outros eventos, para que cada vez mostre, já que João Pessoa está entre os 10 destinos mais procurados hoje no Brasil. O senhor é a favor da volta da micaroa? Olha, eu acho que todo movimento cultural é importante. A micaroa sempre foi feita em todo canto como algo da iniciativa privada, né? O poder público não participa de micaroa, embora autorize, isso, quando for o caso. Pode vetar, exatamente. Né? E quando for o caso. Obviamente, se for um projeto que o que é que nós estamos vendo nessas micaretas, vamos dizer assim, né? O carnaval fora de época, é que ela cresceu muito. Depois houve um processo de decadência nesses projetos, de suspensão em vários por inviabilidade econômica, e alguns encontraram modelos que estão retomando esse processo. Obviamente que nós somos uma cidade que está demonstrado o seu espírito de carnaval, não quer dizer que não possa ser, mas também não quer dizer que se vier a ser, vai ser no modelo que era antes. Basicamente as micaretas estão no modelo que chama indoor, né? Mais fechados. Agora, prefeito, eu quero fechar esse bloco falando sobre servidores. Aí tem vários assuntos, os telespectadores inclusive estão muito aguardando isso. Queria lhe fazer algumas perguntas em bloco aqui para a gente fechar esse bloco, porque eu quero falar de política aí. Vamos reservar um espaço para política. Vamos lá. Piso dos enfermeiros, prefeito, tem uma expectativa, quando é que o senhor, enfim, tem condições de pagar isso, está esperando as soluções oriundas aí do governo federal, piso da enfermagem, convocação do cadastro de reserva de engenheiros que foram aprovados no concurso aí da prefeitura e edital do concurso da CEMOB. Tem muita gente perguntando quando é que isso sai, se já saiu, como é que está esse negócio para ter concurso aí na CEMOB. Vamos lá. Piso da enfermagem. É muito importante, até porque eu tive há uns 15, 20 dias, mais de 20 dias, com os representantes do sindicato de enfermeiros e de técnicos de enfermagem. Primeiro eu quero dizer que sou totalmente favorável ao piso. Tá? Eu tive a oportunidade de participar como senador do debate do piso do magistério e fui favorável, por convicção. Mas como senador, nós tivemos a responsabilidade de estabelecer o piso e garantir a fonte de pagamento através do Fundeb. Diferentemente, com todo respeito aos parlamentares e à causa, mas alguns parlamentares voltaram por demagogia eleitoral. Em plena campanha eleitoral. Exatamente. Sem dizer aonde ia pagar esse dinheiro. O senhor falando isso, o senhor está falando, inclusive, de alguns aliados também, seus políticos. Alguns, eu estou dizendo. Que votaram também nisso. Eu estou dizendo alguns. Tá? Então, o que é que ocorre em relação a isso? Eu mostrei, por exemplo, que eu, como sou diretor da Frente Nacional dos Prefeitos, nós estamos num trabalho muito grande. O ano passado nós conseguimos aprovar para que o governo federal pague o piso. Está faltando a regulamentação, porque você vai ter a garantia. Qual é o problema que eu tenho, por exemplo, com os professores? Nenhum. É dado reajuste, estabelecido a forma de dado reajuste pelo governo federal, e normalmente eu sou o primeiro a cumprir, porque eu tenho a fonte. Nesse caso da saúde, nós temos um outro problema que eu estou levando para frente para a gente discutir. Você sabe melhor do que ninguém, Luiz, que a lei de responsabilidade estabelece um percentual que pode ser gasto com o pessoal em relação à receita do município, do estado. O que é que ocorre? Só para você ter ideia, a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa em relação à saúde gira em torno, em números redondos, 40 milhões de reais por mês. Representa o que da folha toda? Representa 40% da folha. 100 milhões em número redondo, 40. Se eu for pagar o que está estabelecido na lei, dá 10 milhões de reais por mês a mais. Ficaria para 50. Iria para 50. Representa, tá certo? 25% da folha de saúde e representa 10% a mais da folha total. Nós já estamos no limite do gasto de pessoal em relação à receita. No limite. Estamos 2
pontos percentuais acima. Que eu teria que estar demitindo gente e estou segurando isso porque estou fazendo um esforço grande na prefeitura para a gente aumentar a receita e não precisar demitir. Se eu tivesse de pagar esse valor, eu terei que demitir gente, mesmo o governo federal fazendo. Então, como gestor responsável, eu estou propondo a nível da Frente Nacional do Prefeito que a gente retire esse tipo de piso nacional, que o recurso é repassado para a gente, tá certo? Desse limite da lei de responsabilidade fiscal, porque senão eu vou ter minhas contas rejeitadas. Eu vou ser eu e milhares de prefeitos no Brasil. Então isso é fazer gestão sem demagogia. Então fizeram estelionato, prefeito, com os profissionais de saúde? Não, porque eu acredito, e até vi do próprio presidente Lula dizendo, quando a gente participou do evento do retorno da Minha Casa Minha Vida, que João Pessoa foi uma das cidades que participou, eu acho que 5 ou 6 no Brasil, e o presidente Lula se dirigiu direto aos enfermeiros, disse que ele tivesse paciência, que ele ia cuidar. Inclusive a Frente Nacional foi quem propôs que fosse para as prefeituras e também para as entidades filantrópicas, porque a entidade filantrópica não tem condições financeiras de pagar o que é justo aos profissionais. E eu digo mais ainda dentro da minha responsabilidade, se vai ter piso como tem para o médico, vai ter para o professor, vai ter agora para o enfermeiro, temos que pensar no nutricionista, no fisioterapeuta, no dentista, todos os profissionais da área de saúde, tá certo? Precisa ter também esse olhar, porque já tem que dar um piso deles. Por que não? Não são profissionais de nível superior e da mesma área? Agora tem que ter a fonte de financiamento. O senhor falou em demitir, eu quero saber do concurso da CEMOB e dos concursados dos engenheiros. Nós não só chamamos muito mais do que estava previsto do último concurso, engenheiro, professores, como vamos fazer novos concursos, não só por magistério, mas também para a CEMOB e também para a Guarda Municipal. Tem previsão já desses editais na rua? Já está em fase final do termos de referência. Eu acredito que mais 60, 90 dias está sendo lançado. Ou seja, nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre. O senhor falou em demitir funcionários da Folha para poder chegar no balanço. Eu lhe pergunto, vai ter reforma no seu administrativa, no seu governo agora, nesse início de 2023? Mudanças de secretários e secretarias? Estamos estudando o xadrez, vamos mover algumas peças. O xadrez da gestão. Mas caindo mais peões ou mais bispos, torres e cavalos? Aquilo que possa nos ajudar, tá certo, a cumprir as nossas metas e os nossos compromissos para com a cidade. Tá. Vamos falar de política? Vamos lá para o próximo bloco, a gente vai rapidinho. Tem volta tanta aqui. Coisa ainda para falar de Aí gestão. mistura no assunto. Então bora. Um minutinho a gente está de volta aqui.